E aí, meninos, menina, beleza? Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Bom, hoje nós vamos trabalhar aqui com a apostila 2, né, o setor 132, o módulo 7, né, que vai trabalhar basicamente com massa atômica e massa molecular. Antes de começar aqui, eu queria deixar bem claro que massa atômica é totalmente diferente de número de massa. O número de massa é simbolizado por A e indica basicamente quantos prótons e quantos nêutrons vai possuir no núcleo do meu átomo, beleza? Agora, a massa atômica é um assunto um pouquinho diferente. Bom, o que seria esta massa atômica aqui? Vamos lá? A massa atômica é a massa de apenas um único átomo expressa em unidades de massa atômica. Tudo na nossa vida é padronizado, inclusive a massa de um átomo. E dos 118 elementos que nós temos na tabela periódica, foi atribuído como padrão de massa atômica o carbono, que pesa 12. Ou seja, o carbono, que pesa 12, eles pegaram e dividiram em 12 pedaços iguais e chamou cada um desses pedaços de unidade de massa atômica. Ou seja, a partir de agora, 1/12 do carbono 12 corresponde a 1 U. Isso é a unidade de massa atômica no sistema internacional. Ou seja, se você falar que o cálcio ele pesa 40 U, o que significa 40 U? Quer dizer que ele pesa 40 vezes aquele pedaço da pizza, no caso ali do carbono 12. Ele pesa 40 vezes o 1/12 do carbono 12. Agora, é o seguinte, gente, com a descoberta dos isótopos, o que são isótopos? São elementos, é o mesmo elemento químico que possui massas atômicas diferentes, né? Eles possuem o mesmo número de prótons, por isso que eles são os mesmos elementos químicos, né? E eles possuem massas diferentes. Agora, como que a gente faz para achar a massa atômica de um elemento químico? A definição de massa atômica de um elemento químico é essa, ó. É a média ponderada, né? Quando a gente fala média ponderada, é aquela que tem pesos, né? É a média ponderada entre as massas atômicas dos isótopos de um dado elemento químico. Nessa altura do campeonato, existem dois tipos de questões muito importantes para a gente fazer. Uma vai ser essa aqui, ó. Determine a massa atômica de um elemento, né, do elemento cloro, sabendo que na natureza existem dois isótopos. Nós temos o cloro, que pesa 35, e nós temos aí o cloro, que pesa 37. Tem o 35 e tem o cloro, que pesa 37. Agora, muitas vezes o exercício, o número de massa é muito próximo da massa atômica. Se ele não fala nada, a gente vai levar em consideração que a massa atômica desse é 35 e a massa atômica desse é 37. Ou seja, esse pesa 35, esse pesa 37. E o elemento químico cloro, quanto que ele pesa? Se fosse uma média aritmética, entre 35 e 37 daria 36, que é a metade. Só que aí no meio do exercício ele fala o seguinte, ó, sabendo que a abundância desses isótopos é de 75% e 25% respectivamente. Ou seja, de todos os cloros que existem, 75% pesa 35% e 25% ele vai estar pesando 37. Agora, como que a gente faz para achar a massa atômica do cloro? Como a gente viu anteriormente, a massa atômica seria a média ponderada. Então a gente pode adotar essa postura, ó. Vai ser 35, que é a massa do primeiro, vezes 75%, que é a abundância, mais 37 vezes 25, dividido aqui por 100. Beleza? Se a gente for realizar essa conta, a gente vai ver que a massa atômica do cloro vai dar 35,5 U. Não significa que existe cloro que pesa 35,5. Isso aqui é apenas uma média ponderada. Então, para qualquer exercício de mol, de cálculo estequiométrico, a gente não vai pegar nem o 35 nem o 37. A gente pega a média, que a massa atômica é 35,5. Se bem que uma informação muito importante, na tabela periódica, olha como eles se representam. Eu peguei o cloro, né, um dos 118 elementos químicos. Aqui em cima, nós temos o número atômico, cuidado, eles invertem na tabela periódica, né? Então, em cima é o número atômico, para você fazer distribuição eletrônica, para você localizá-lo na tabela periódica. E aqui embaixo ele já coloca o 35,5, que seria a massa atômica do cloro. O procedimento aqui só foi para mostrar para vocês como que eles fazem para chegar no 35,5. E existem várias questões
nessa linha de raciocínio. Agora, a primeira questão, ou ele dá a porcentagem de cada um e pergunta a massa atômica, ou ele vai fazer igual a esse exercício que é proporcional ao exercício 2 de aplicação do módulo 7. Esse exercício 2 é teste, né? Só que eu transformei ele em questão aberta. Ele fala o seguinte, ó. O elemento bromo é formado por dois isótopos. Então nós temos o bromo, que pesa 79, e nós temos o bromo, que pesa 81. Beleza? Tudo isso aqui é fornecido. Se ele tivesse falado as porcentagens de cada um, ele iria pedir a massa atômica. Só que agora é o seguinte, sabe-se que a massa atômica do bromo é de 79,9 U. Opa, ele já forneceu a massa atômica. O que ele vai perguntar? Sendo assim, qual que é a abundância de cada um na natureza? Ou seja, qual que é a porcentagem? Bom, como isso aqui é a média ponderada, a gente faz o seguinte, ó, presta atenção aqui, ó. A gente faz o seguinte. Vamos supor que aqui nós temos aqui X%. X% seria a porcentagem do 79. E aqui eu vou colocar Y%. Só que cá entre nós, você concorda comigo que se você souber o valor do X, você sabe o Y? Por exemplo, se aqui for 10%, aqui é quanto? 90%. Se aqui for 20%, aqui é quanto? 80%. Então eu posso falar que X mais o Y vai dar 100%. Beleza? Agora, como a massa atômica é a média ponderada, então eu falo o seguinte, ó, 79,9 é igual ao 79 vezes a porcentagem dele, que é X%, mais 81 vezes o Y%, e eu vou dividir por 100. Só que, professor, calma aí. Nós temos uma equação e duas incógnitas. Como que a gente faz para resolver? Bom, como eu te mostrei aqui, se eu sei o X, eu sei o Y. Se eu isolar o X ou o Y, vai ficar o seguinte, ó, X é igual a 100 menos o Y. Se a gente for fazer essa conta e substituir, vai ser o seguinte, ó, 79,9 é igual a 79. O X é 100 menos o Y, mais 81Y dividido por 100. Beleza aqui? Bom, fazendo essa conta, vai dar lá 7.990 é igual a 7.900 menos 79Y mais 81Y. Jogando para cá, isolando aqui, ó. Esse passa para cá negativo, 7.990 menos 7.900 é igual a... Aqui vai dar 2Y. Se aqui dá 2Y, aqui vai dar 90, portanto, o Y vai dar 45%. Se o Y dá 45%, logo o X vai dar 55%, que é a diferença de 100. Beleza? Então, basicamente, ou ele vai dar a porcentagem de cada um e pedir a massa atômica, ou ele dá a massa atômica e pede a porcentagem. Agora, uma outra informação muito importante para os próximos módulos também, né, é a massa molecular. Se a massa atômica, basicamente, vai expressar a massa de um elemento químico, né, o que vem a ser a massa molecular? Bom, a massa molecular, como aí presente está, é a massa de uma molécula ou de um composto iônico expressa em unidades de massa atômica. Beleza? Agora, toda vez que a gente vai ter que achar massa molecular, ele vai fornecer dados do exercício. Você não tem que decorar a massa atômica. Então, dá uma olhada aqui. Ó, o carbono pesa 12, o hidrogênio pesa 1, o oxigênio pesa 16, o alumínio 27 e assim por diante. Agora, olha a primeira situação. Quanto que pesa a molécula de glicose C6H12O6? Para determinar a massa molecular, é só fazer o seguinte. Ó, o carbono pesa 12. Como cada carbono pesa 12, eu tenho 6 carbonos, aqui vai dar 72. Se eu pegar o hidrogênio, ele pesa 1. Como eu tenho 12, vai dar 12. E o oxigênio, 6, né? 6 vezes 16, que é a massa de cada um, 96. Enfim, se eu somar aqui, vai dar 180 U. Ou seja, a massa molecular da glicose
a partir de agora é 180U. Agora a gente vai achar a massa aqui do sulfato de alumínio, Al2SO4,3. Então vamos lá, gente, o alumínio, nós temos 2 vezes 27, nós temos aqui 54. O enxofre, quantos enxofres nós temos, gente? 3. 3 vezes 32, que é a massa de cada um, nós vamos ter o número 96. Agora, o oxigênio é o seguinte, ó, nós temos 12. E 12 vezes 16, fazendo a continha, já fiz ali anteriormente, 192. Agora, qual que é a massa molecular do sulfato de alumínio? Vamos lá. Aqui vai dar 12 sobe 1, 10, 19, 24 sobe 2 e aqui vai dar 3. Ou seja, o sulfato de alumínio pesa 342U. E para finalizar, nós temos aqui um caso muito importante, inclusive já até caiu na prova da Unesp, que era o sulfato de cobre 2 pentahidratado. Muitas vezes, quando a pessoa pega esse vezes aqui, né, ele vai multiplicar a massa e vai dar um número absurdo, 3.000, 4.000, 5.000U, né? Agora, é o seguinte, como que isso aqui significa em 3 dimensões? É como se eu tivesse sulfato de alumínio, que é o seu SO4, para achar a massa que é igual a gente fez no começo, e nós temos ao redor disso 5 moléculas de água, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, na verdade, para achar a massa molecular não é multiplicar, a gente vai apenas o quê? Somar. Então, o procedimento é o seguinte, ó, o cobre, ele pesa 63,5, 1 vezes 63,5 dá 63,5. O enxofre, ele pesa 32, eu estou achando só aqui dessa parte central, então 1 vezes 32, nós temos 32. E o oxigênio, eu vou contar apenas esse oxigênio a priori. O oxigênio, 4 vezes 16, nós vamos ter 64. Ou seja, se eu passar a régua aqui e somar, eu vou achar a massa apenas dessa bola. Agora, e a água? A água é tão pequenininha que é fácil a gente achar a massa molar, né? A água, ela pesa 18, a massa molecular me perdoa, ela pesa 18, como eu tenho 5 moléculas de água, 5 vezes 18, nós vamos ter o valor aí de 90. E para achar a massa molecular, a gente só vai somar. Então aqui vai dar 5, 4, 6, 9, né? 9 com 6, nós vamos ter aqui 15. 15 com 3, 18. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24. 249,5U. Beleza? Bom, a tarefa de vocês para esse módulo, fiquem aí esses exercícios. Um grande abraço, um excelente estudo e até a próxima.